Fala, meu querido! E aí, Bizonho, como é que você tá? De boa? Sou Ismael Tavares, a gente está aqui no Raio Concurso gravando a resolução de exercício de direito processual penal. Não tem a lista de exercícios? Tem o link aí embaixo aí. Você clica aí, baixa o exercício, acompanha aqui com a gente. Diz a lenda também que quem não inscrever no canal do Raio Concurso aí não passa também não, viu? Eu passei PMMG, fechei a prova, meu querido, mas fechei a prova com uma condição, fazendo resolução de exercício, beleza? A gente está aqui se preparando você para o agente de segurança prisional do estado de Goiás e na matéria de direito processual penal, beleza? Tem que estudar, hein, para passar no concurso. Então vamos lá. Sem mais delongas e sem mais juridiquês, vamos resolver os exercícios aqui com a gente. Lembrando, tem o link aí, se você quiser acompanhar as questões aqui com a gente, você baixa aí o PDF aí, acompanha com a gente, já aproveita e se inscreve aí no canal também, beleza? Questão número 1, então vamos lá. No que se refere aos titulares das ações penais, assinala a alternativa correta. Aqui ele não deixou claro o que ele vai pedir ainda em relação às alternativas, né? Então vamos lá. Letra A. O Ministério Público somente é titular das ações penais públicas incondicionadas, uma vez que nas ações condicionadas à representação, cabe ao ofendido tomar as providências para a rigidez do processo. Então vamos lá, meu querido. O Ministério Público é titular apenas das ações penais incondicionadas? Acho que está errado, né? O Ministério Público é titular da porra toda da ação penal. Então tá errado. Não é só das incondicionadas, também das condicionadas à representação e também condicionada à requisição do Ministro da Justiça, beleza? Então a letra A tá errada. Letra B. No caso de ação penal privada, personalíssima, caso o querelante morra, o direito de queixa poderá ser exercido pelos familiares deles, ou seja, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação penal passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Que também está errado, meu querido. A ação penal privada personalíssima, ela só cabe em um crime do Código Penal, que é a ocultação de impedimentos para o casamento. E no caso de morte do querelante, a ação penal se torna vai extinguir a punibilidade em relação a essa ação penal, beleza? Ficou clara aí a informação? Então vamos lá, tá errada essa aqui também. Letra C. Em caso de crime de ação penal privada, o querelante poderá oferecer queixa-crime ao juiz competente, podendo fazê-lo por meio de advogado ou ainda agir em causa própria, caso disponha da capacidade postulatória. Beleza? Essa aqui tá em acordo com o Código de Processo Penal, não tá? Mas vamos conferir se tem alguma outra mais parecida que esteja mais correta também. Caso não, esse aqui vai ser o gabarito, beleza? Letra D. Em razão do princípio da indisponibilidade, a vítima de ação penal privada, aqui a gente já para e já vê que está errado. Mas vamos lá, continuando. Em razão do princípio da indisponibilidade, a vítima de crime de ação penal privada não poderá dela dispor depois do oferecimento da peça acusatória. A ação penal privada, qual dos princípios regidos pela ação penal privada? É a disponibilidade, ou seja, o querelante ele pode dispor da ação penal mesmo depois de iniciada a ação penal, beleza? Porque é regida pelo princípio da disponibilidade. O que não acontece com a ação penal pública, que é regida pelo princípio da indisponibilidade. O Ministério Público não pode se dispor da ação penal, beleza? Então o gabarito, letra D está errada. Letra E. De acordo com o Código de Processo Penal, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, será possível a retratação desde que ela ocorra antes do recebimento da denúncia. Está errado! Não é antes do recebimento, é antes de oferecimento da denúncia. Porque nas ações penais públicas condicionadas, é um direito da vítima, tem um lastro, um período de tempo, né? É um direito da vítima requerer esse direito. Depois de oferecida a denúncia, já preencheu todos os requisitos da ação penal, ou seja, o Ministério Público já tem todos os requisitos para oferecer a denúncia, ao qual a vítima não poderá mais se retratar em relação a essa peça de denúncia, em relação porque já foi preenchido todos os requisitos legais para o Ministério Público. Então o gabarito é letra C.
Em caso de crime de ação penal privada, o querelante poderá oferecer queixa-crime ao juiz competente, podendo fazê-lo por meio de advogado ou ainda agir em causa própria, caso disponha da capacidade postulatória. Gabarito letra C da número 1. Beleza? Então vamos lá. E aí, como é que tá? Tá rápido, tá devagar? Mas vai acompanhando aí com a gente. Se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal. Diz a lenda que quem não se inscreve no canal aí não passa em concurso público, beleza? Então vamos lá, continuando. Questão 2, IADES. IADES é a banca preparatória que vai fazer concurso público de agente prisional aqui do Goiás. Então é bom se preparar em relação a essa banca, né? Então vamos lá, questão 2. A respeito dos prazos para a conclusão do inquérito policial, considerando as normas processuais penais, é correto afirmar que, se o réu está preso, o prazo é... Então vamos lá, galera. Se o réu estiver preso, qual que é o prazo? Diz aí pra mim. Vai, fala. Qual que é o prazo do réu preso? Fala aí pra mim, não ouvi não. Não ouvi. Qual que é o prazo do réu preso? Vamos lá. 10 dias. E no prazo de réu solto? Qual que é o prazo? Fala aí pra mim. Também não ouvi, hein? Fala aí de novo. Qual que é? 30 dias. Sabendo disso, então vamos lá ver se o que ela tá pedindo é isso aí pra gente. Então vamos lá, letra A. Ele tá perguntando aqui primeiro do réu preso. 10 dias e estando réu solto, o prazo é de 20 dias no âmbito da Justiça Federal. Não é 20 dias. Não é 20 dias. É como a gente colocou aqui, 10 dias, o réu estiver preso, 30 dias, o réu estiver solto, beleza? Letra B, 15 dias, o réu preso, já está errado. Estando o réu solto, o prazo é de 15 dias, tratando-se de crime contra a economia popular. Também está errado. Está errado, seu bisonho. Então presta atenção, continuando, letra C. O indiciado estando preso, o prazo é de 10 dias, isso aqui, beleza? Estando o réu solto, o prazo é de 30 dias, conforme o Código de Processo Penal Militar. Aí ele pediu processo penal militar. Qual que é o prazo do Código de Processo Penal Militar? É 20 dias, estando o réu solto, 40 dias, estando o réu preso, podendo ser prorrogado por mais 20 dias com o réu preso ainda. Então também está errado. Então vamos lá, letra D. 15 dias, o réu preso, 15 dias, né? Estando o réu solto, o prazo é de 45 dias, segundo a lei de drogas. Não. Segundo a lei de drogas, estando o réu preso é 30 dias, estando o réu solto é 90 dias. E esses prazos podem ser duplicados. Fica esperto que tem eu já respondi questão, que a banca, ela pega esse prazo já duplicado e induz o candidato a erro. Fica esperto aí em relação a isso, beleza? Só pode ser, então, letra E, o nosso gabarito. O réu estando preso, 10 dias, e estando o réu solto, o prazo é de 30 dias em consonância com o Código de Processo Penal. Fechou? Gabarito letra E. Fica esperto aí que a banca IADES, essa questão foi da banca IADES pedindo prazo em relação ao inquérito policial, beleza? Então vamos lá. Questão 3. 5 meses após ser vítima de crime de calúnia majorada, Juliana, 65 anos, apresentou queixa em desfavor de Tereza, suposta autora do fato, perante vara criminal, que era o juízo competente. Beleza, então a calúnia já é um crime de ação penal privada, a gente já está sabendo disso. Continuando. Recebida a queixa, no curso da ação, Juliana, que é o querelante, solteira, veio a falecer, deixando como único familiar sua filha Maria, de 30 anos de idade, já que não tinha irmãos e seus pais eram previamente falecidos. Após juntada da certidão de óbito, o serventuário certificou tal fato na ação penal. Beleza. A ação penal era privada, né? Era um crime de calúnia majorada, e daí ela só tinha a filha dela, e ela acabou morrendo, e ela só tinha a filha dela para continuar com esse processo. A gente sabendo disso, vamos partir para as alternativas. Diante da certidão de natureza de ação penal, é correto afirmar que... Então vamos lá. Letra A.
deverá a ação penal, diante da apresentação de queixa pela vítima antes de falecer, ter regular processo, intimando-se Maria dos autos em razão do princípio da indisponibilidade das ações penais privadas. Eu já tinha falado isso anteriormente, Bisonho. Qual que é o princípio que rege as ações penais privadas? É o princípio da disponibilidade. O princípio da disponibilidade nas ações penais privadas. Ou seja, o querelante pode dispor da ação penal? Pode. O que foi que eu falei anteriormente também? Em relação às ações penais públicas, que é regida pelo princípio da indisponibilidade. O Ministério Público pode dispor da ação? Não. Então vamos lá. Letra A está errada. Letra B. Deverá o juiz, diante da natureza da ação penal de natureza privada, extinguir o processo sem julgamento do mérito, não podendo terceiro prosseguir na posição de querelante. Está errado. Que no caso do querelante morrer, quem que pode seguir na ação penal privada? É o tal do CAD, né? É o tal do CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Quem que é ela aqui? A Maria é a filha dela, ou seja, descendente. Ela pode prosseguir na ação penal. Letra B também está errada. Letra C. Deverá ser reconhecida a decadência caso Maria não compareça em juízo no prazo legal para dar prosseguimento à ação penal. Olha só, rapaz. Letra C. Repetindo, deverá ser reconhecida a decadência caso Maria não compareça em juízo no prazo legal para dar prosseguimento à ação penal. Isso aqui parece estar correto? Parece. Bora lá. Só confirmar mesmo em relação à outra. Letra D. Deverá ser reconhecida a preempção caso Maria não compareça em juízo no prazo legal para dar prosseguimento à ação penal. Opa, essa aqui está mais correta. Então vamos lá, procurar o erro da letra C. Deverá ser reconhecida a decadência em caso Maria não... Não é decadência. É preempção. Se caso ela não der prosseguimento, vai ocorrer a preempção. Nesse caso aqui, ou seja, letra C está errada. Letra D, voltando aqui, letra D, deverá ser reconhecida a preempção caso Maria não compareça em juízo o prazo legal para dar prosseguimento à ação penal. Pode ser que esteja correto? Pode. Está em conformidade? Tá. Bora só tirar o tira-teima. Letra E. Poderá Maria, diante do falecimento de Juliana, que era o querelante inicial, prosseguir na ação penal, que passará a ser classificada como privada subsidiária da pública. Não. Quando que ocorrerá a ação penal privada subsidiária da pública? É quando, dentro do prazo legal, o Ministério Público se mantiver inerte em relação à ação penal, e daí vai surgir para a vítima a ação penal privada subsidiária da pública, beleza? Então o gabarito da nossa questão 3 é letra D. Deverá ser reconhecida a preempção caso Maria não compareça em juízo no prazo legal para dar prosseguimento à ação penal. Fechou? Letra D, o gabarito. Isso tá fácil, não tá? Processo penal é tranquilo, né, velho? Porra. Bora lá, esse desgrego aqui. Questão 4. Quem que é a banca é a FCC. A FCC é foda. Vamos lá. Estabelece o Código de Processo Penal que o Ministério Público velará pela indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada. Sobre o tema, é correto afirmar. Ele já está pedindo aqui em relação à ação penal privada. Então vamos lá. Letra A. Caso julgue necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares, o Ministério Público terá o prazo de 3 dias para ditar a queixa. Rapaz, mas é massa, né? Quando o gabarito já vem assim na alternativa A. Repetindo, caso julgue necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares, o Ministério Público terá o prazo de 3 dias para ditar a queixa. Mas vamos ver qual é o erro das outras questões, se tem erro, né? Letra B. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime deverá ser aceita pelo beneficiário. Não, a renúncia não. O que é bilateral? É o perdão, ou é o perdão na ação penal privada. O perdão é que é bilateral, ou seja, o querelante tem que oferecer o perdão e o querelado ele tem que aceitar esse perdão, para que esse perdão surta efeito. A gente vai resolver aqui em relação ao perdão de novo, e daí a gente vai ficar mais claro em relação a essa informação. Então, letra B está errada. A renúncia não é bilateral. Não depende de aceitação do querelado. Beleza? Letra C. A queixa contra qualquer dos autores do crime
obrigará ao processo de todos. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos. Essa aqui tá em conformidade? Tá sim. Então vamos voltar lá na letra A, ver qual é o erro da letra A. Caso julgue necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares, o Ministério Público terá o prazo de 3 dias para ditar a queixa. Não, ele vai mandar remeter os autos do inquérito policial para a autoridade policial novamente. Caso que ele está pedindo aqui, julgue necessário maiores esclarecimentos e documentos. Ou seja, os autos do inquérito deverão voltar para a autoridade policial para que ela se proceda novas provas, beleza? Então, letra C, repetindo a letra C, a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos. Porque o princípio que rege a ação penal privada é o princípio da indivisibilidade. O contrário da ação penal pública, né? O princípio da ação penal pública é regido nesse caso, nesse aspecto, é o princípio da divisibilidade. Por quê? Porque o Ministério Público pode editar a queixa posteriormente, beleza? Letra D. Em caso de abandono da ação penal privada do querelante, o Ministério Público deverá assumir a acusação. Não, o Ministério Público não toma parte em ação penal privada, beleza? Então, D também está errado. Letra E. Na hipótese de ação penal perempta, o juiz, somente após ouvir o Ministério Público, poderá declarar extinta a punibilidade do querelado. Não, o juiz pode declarar de ofício em relação a esse aspecto aí. Beleza? Então, o gabarito, letra C. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos. É o gabarito da questão 4, beleza? Tá acompanhando aí? Então, vamos lá. Questão 5. Consulplan a banca, tá? No sistema jurídico brasileiro, considerando a modalidade de ação penal e a terminologia adequada dos institutos processuais, é correto afirmar que ele não deixou claro o que vai pedir nas alternativas também. Então vamos lá. Letra A. Nos crimes de ação penal privada, a queixa deve ser apresentada exclusivamente perante a autoridade judiciária, mediante assistência técnica de advogado. Vamos lá, voltando. Nos crimes de ação penal privada, a queixa deve ser apresentada exclusivamente perante a autoridade judiciária, mediante assistência técnica de advogado. Pode ser que esteja certo? Pode. Então vamos ver as outras alternativas. Letra B. Nos crimes de ação penal pública, a queixa deve apresentar pelo ofendido perante o... Nos crimes de ação penal pública, a queixa deve ser... Aí já deu errado, né? Nos crimes de ação penal pública, a queixa deve ser apresentada pelo ofendido perante o delegado de polícia, funcionando como causa de suspensão da prescrição. Não funciona como causa de suspensão da prescrição. Então tá errado. Letra C. Nos crimes de ação penal privada, a denúncia deve ser apresentada pelo Ministério Público perante o juiz de direito até 6 meses após a representação do ofendido. Voltando. Nos crimes de ação penal privada, a denúncia deve ser apresentada pelo Ministério Público perante o juiz de direito até 6 meses. Então vamos lá, tá cheio de erro essa alternativa aqui. Qual é o nome da peça na ação penal privada? Qual que é o nome da peça? Fala aí pra mim. Qual que é? Não ouvi. A peça da ação penal privada é queixa. Queixa-crime, não é denúncia. A denúncia é relativa à ação penal pública. Então, já por aqui, você já dava para excluir essa alternativa C. Beleza? Alternativa D. Nos crimes de ação penal privada, a queixa, deu de acordo o nome da ação com a peça inicial. Ação penal privada, a queixa deve ser apresentada por advogado perante o delegado de polícia, funcionando como causa de interrupção da prescrição. Não, galera, não funciona como causa de interrupção da prescrição. Ou seja, qual que é o nosso gabarito dessa alternativa 5 aqui? Letra A. Nos crimes de ação penal privada, a queixa deve ser apresentada exclusivamente perante a autoridade judiciária, mediante assistência técnica de advogado, beleza? Essa aqui estava até mais ou menos, Consulplan é foda, né? Então, gabarito letra A da alternativa 5. Beleza? Então, vamos lá. Questãozinha de certo e errado. Essas aqui eu acho massa. CESP, hein? Fica de olho, bizu. CESP. Em relação ao inquérito policial, ação penal e competência. Julgue o próximo item de acordo com o entendimento de doutrina majoritária dos tribunais superiores. Então, ele vai
Possivelmente ele vai aprofundar aqui. Então vamos lá. Denúncia anônima sobre fato grave de necessária repressão imediata é suficiente para embasar por si só instauração de inquérito policial para rápida formulação do pedido de quebra de sigilo e de interceptação telefônica. Tá errado. Tá errado. Denúncia anônima, ela por si só não é peça fundamental para que o delegado de polícia possa abrir inquérito. O que o delegado tem que fazer com denúncia anônima? Ele tem que verificar a VPI, né? Verificação preliminar de inquérito. Depois de verificar a VPI, que é a verificação preliminar de inquérito, aí sim é que ele pode dar início ao inquérito policial. Então o gabarito aqui está errado. Errado. Beleza? Questãozinha aí, bem baba do CESP. Sétima. Vamos lá, questão 7. O princípio do direito processual penal, em relação a princípios, hein? O princípio do direito processual penal, que impede a criação de tribunais de exceção, refere-se ao princípio do... Bora! Fala aí. Letra A. Do contraditório? Não, né? Tem nada a ver, bisonho. Letra B. Da verdade real? Nem se fala mais em verdade real, apenas, nem muito menos verdade formal, apenas em busca da verdade, princípio, né? Letra C, da oficiosidade? Também não. Letra D, do juiz natural. Olha, rapaz, do juiz natural? É esse gabarito? É. Letra D, do juiz natural. A letra E, da indisponibilidade. Tem nada a ver com tribunais de exceção, beleza? Gabarito, letra D, juiz natural. Fechou? Tá claro aí as informações? Dá o like aí pra gente aí e se inscreve no canal. Como eu já te falei, né? Você sabe, né, velho? Quem não se inscreve, diz a lenda aí, quem não se inscreve no canal do Raio aí não passa concurso, não. O Moacir fala também que quem não toma café não passa concurso, não. Então toma o seu café aí também. Bora lá. Questão 8. Considerando que o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa em que não se pode falar em partes estricto sensu, já que não existe uma estrutura processual dialética sob a garantia do contraditório da ampla defesa. Com fulcro no enunciado, é correto afirmar, o enunciadozão padrão, mas vamos lá, deixa se intimidar não. Letra A, é facultado ao advogado do investigado a participação irrestrita a todos os atos do inquérito policial sob pena de nulidade que maculará a posterior ação penal. Vamos lá, 2 erros. É facultado ao advogado do investigado participação irrestrita a todos os atos do processo do inquérito policial? Não. O advogado pode participar do inquérito? Pode, mas só dos autos já completados pela autoridade policial. Por quê? Se ele souber de tudo lá, ele liga lá pro cliente dele. Não que os advogados façam isso, né? Ele, fica esperto lá. A polícia tá te investigando em relação a isso e a isso. Então, não. E o segundo erro dessa alternativa, sob pena de nulidade que maculará a posterior ação penal, que também está errado. Qual é uma das características do inquérito policial? Vai, fala aí para mim. É a dispensabilidade. O inquérito policial é dispensável? É. Por ele ser dispensável, algum vício no inquérito policial poderá macular a ação penal? Não, não poderá. Porque devido a ele ser dispensável, o inquérito policial é uma coisa, a ação penal é outra. Ou seja, não maculará a posterior ação penal, beleza? Letra A está errada. B. No inquérito policial, temos necessariamente duas partes stricto sensu, em razão de sua estrutura processual dialética, sob a garantia do contraditório da ampla defesa. Bisonho, o inquérito policial tem contraditório em ampla defesa? Me diz aí. Tem não, não tem. Então, tá errado também. O inquérito policial não tem contraditório, muito menos ampla defesa, beleza? Em regra, né? Em regra. Letra C. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Que bonito, né, rapaz? Letra C parece que está em conformidade com o Código de Processo Penal, não tá? Vamos lá, letra D, só para tirar o tira-termo. Por sua própria natureza, o procedimento de inquérito policial deve ser inflexível em obediência a uma ordem predeterminada e rígida que norteia tal procedimento. Não, inflexível não. Quer dizer que todo tipo de crime o inquérito policial deverá seguir só um só processo?
Não, é o que a alternativa está dizendo aqui. Que todo tipo de crime, o inquérito policial deverá ser inflexível. Ou seja, está errado. O inquérito policial tem que ser flexível, dadas as circunstâncias dos determinados crimes, beleza? Então, gabarito, letra C. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Gabarito, letra C. Gabarito, chega, grita na sua cara, chega, grita. Beleza? Então, vamos lá. 9. O processo penal brasileiro tem um sistema probatório informado por variados princípios, dentre eles o do contraditório estabelecendo ciência bilateral que visa contrariar informações por meio de produção de provas, estando intimamente relacionado à noção de defesa técnica. Nesse contexto, inclui-se o direito de não participar de qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo, tal como... Eita, essa aqui tá difícil, hein? Então vamos lá. Letra A. Participação em momento de reconhecimento de pessoas. Não! Participação em momento de reconhecimento de pessoas é de mero comportamento. Ou seja, não é de comportamento ativo. Beleza? Então ele tem que ir lá. Letra B. Autorização para a realização de exame grafotécnico. Grafotécnico não é você ir lá escrever, não é comportamento ativo. Qual que é o princípio lá do direito constitucional que rege esse tipo de princípio? É o princípio da não produção de provas contra si mesmo. Nemo tenetur si detegere. Beleza? Então, a letra B também está errada. Letra C. Participação em reconstituição do crime. Rapaz, isso aqui pode ser nosso gabarito? Pode. Vamos ver a letra D. Condução coercitiva para interrogatório, mesmo que reconhecimento do acusado. Mesmo para o reconhecimento do acusado. Não. Condução coercitiva também é comportamento ativo. Gabarito, letra C. Beleza? Então vamos lá. Prosseguindo. 10. Roberto foi preso em flagrante pela suposta participação no delito de furto de uma bicicleta. Roberto foi preso em flagrante pela suposta participação de delito de furto de uma bicicleta. Beleza. Na lavratura do respectivo auto, foram ouvidos os policiais responsáveis pela prisão e o indiciado. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em sede de audiência de custódia. Concluídas as investigações e relato, o inquérito policial, os autos foram encaminhados ao Ministério Público. Ao analisar o caso, no entanto, o promotor de justiça entendeu haver diligência imprescindível para o oferecimento da denúncia, consistente na oitiva da vítima proprietária da bicicleta. Eis que Roberto diz ter com ele negociado a compra do referido objeto. Nesse caso, deverá o promotor de justiça. Ou seja, fizeram o inquérito lá bonitinho, colheram a oitiva do indiciado, o suposto praticante do delito de furto, né? Mas não colheram o interrogatório do Roberto, que era o dono da bicicleta. Então vamos lá. Letra A. Determinar o arquivamento. Aí tá pedindo o que o promotor vai fazer, né? Letra A. Determinar o arquivamento do inquérito policial? Não. É um procedimento simples, a gente vai já falar nele aqui. Ele não pode não determinar o arquivamento do inquérito policial, não. Letra B. Denunciar Roberto e solicitar o prazo de 30 dias para eventual aditamento da denúncia. Não, qual é o prazo do aditamento da denúncia? Qual que é o prazo? 3 dias o aditamento da denúncia. Não 30 dias. Beleza? Letra C. Intimar a vítima para que compareça ao Ministério Público no prazo de 60 dias, sob pena de crime de desobediência, requerendo a manutenção da custódia cautelar de Roberto. Também não. Letra D. Oferecer transação penal nos termos do artigo 89 da Lei 9.099. Não, também não, gente. Não pode oferecer transação penal nesse caso. Letra E. Requerer o retorno dos autos da delegacia de origem para que seja realizada a oitiva da vítima e imediata soltura do indiciado. Olha, rapaz, aqui, por que vai requerer o retorno dos autos da delegacia para a origem que seja realizada a oitiva da vítima imediata? Porque é peça fundamental para o oferecimento da denúncia. Por isso que ele vai pedir a devolução dos autos à delegacia para fazer essa oitiva do Roberto, que era o dono da bicicleta, beleza? Ficou dúvida aí? Dúvidas houve? Não, né? Então vamos lá. 11. Acerca da ação penal e do inquérito policial, considerações afirmativas a seguir.
ele vai listar aqui 4 itens para a gente julgar verdadeiro ou falso. Beleza? Então vamos lá. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública? Será admitida ação privada nos crimes de ação pública. Até aí tá certo? Tá. Se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Isso, porque qual é a essência da ação penal privada subsidiária da pública? A essência dela ainda assim é pública. Ainda assim o titular dessa ação é o Ministério Público. Só que na inércia do Ministério Público vai surgir para a vítima o direito de ação penal privada subsidiária da pública. Da vítima iniciar o processo, iniciar essa petição em relação a essa inércia do Ministério Público. Então a primeira aí tá correta, né? Tá, beleza. Segunda, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia da ocorrência do delito. Contado de que dia? O que ele falou aqui? Da ocorrência do delito. Não, qual que é o prazo, o início do prazo de 6 meses, da contagem do prazo de 6 meses? Fala aí pra mim. Não tô ouvindo, hein? É a partir do conhecimento do autor do crime. A partir desse dia que começa a contar o prazo de 6 meses em relação a isso. Então, a 2 aqui pra gente tá errado, beleza? Terceira, com oferecimento da representação criminal ao órgão do Ministério Público, por se tratar de uma hipótese de ação penal pública condicionada, o inquérito policial não poderá ser dispensado. Poderá ser dispensado. Qual que eu tinha falado lá? Uma das características do inquérito policial, que ele é dispensável, não foi, Bisonho? Eu não falei isso? Ah, se acorda aí, rapaz, toma um café aí, se acorda aí que eu tinha falado isso anteriormente. Ou seja, a terceira também está errada. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos. A 4, essa é a 4. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Olha, rapaz, bonitinho, não tá? Que eu tinha falado também, eu não falei que a gente ia resolver uma questão dessa aqui, sobre o perdão, que o perdão é bilateral, o querelado tem que oferecer o perdão e o querelante tem que oferecer o perdão e o querelado tem que aceitar esse perdão. Eu não tinha falado isso aí anteriormente? Falei sim, você fica ligado aí, rapaz. Então vamos lá, a 4 está correta, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza todavia efeito em relação ao que recusar. Então a primeira e a 4 estão corretas. Assinala a alternativa correta. Letra A. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. Não. Apenas a alternativa 1 e a 4. Somente as alternativas 1 e 4 são corretas. Ó, letra B. Gabarito, letra B. Somente as afirmativas 1 e 4 são corretas. Beleza? Gabaritou? Gabaritou, moleque. Então vamos lá. Essa aqui não precisa mais passar nada, que a gente já tinha falado sobre as assertivas aqui. 12. Acerca do inquérito policial brasileiro, assinala a alternativa correta. Letra A. Essa aqui é bizonho. A presidência da investigação de natureza criminal é privativa da Polícia Judiciária. Não! Isso aqui muita gente, eu vi cair nessa questão aqui. A presidência da investigação de natureza criminal é privativa de quem? Fala aí pra mim. Autoridade policial. Isso aí, moleque. Eu ouvi direitinho. Autoridade policial, não Polícia Judiciária. E que ele ampliou a presidência da investigação criminal, que não é Polícia Judiciária, é autoridade policial, beleza? B. É permitido ao Ministério Público conduzir o inquérito policial como autoridade máxima. Não, vamos lá corrigir essa questão? Se no caso dessa letra B tivesse assim, é permitido ao Ministério Público conduzir procedimento investigatório criminal como autoridade máxima, estaria correto? Estaria. Mas aqui ele colocou um inquérito policial. Quem que preside o inquérito policial? Que eu tinha falado agora. Quem que é? Autoridade policial. Quem que é? É o delegado. É isso aí. C. A autoridade policial pode contrariar a moralidade ou a ordem pública na reprodução simulada de fatos concernentes a crimes contra a dignidade sexual. Olha o diabo. O cara está dizendo aqui que no crime contra a dignidade sexual, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada do fato. Tem base?
Me diz, tem base alternativa dessa? A autoridade policial pode contrariar a moralidade ou a ordem pública, a reprodução simulada de fatos concernentes a crime contra a dignidade sexual. É pra brincar mesmo. Letra D. A competência da apuração das infrações penais e de sua autoria não excluirá a de outras autoridades administrativas que não a Polícia Judiciária, a que por lei seja cometida a mesma função. Olha, rapaz, o gabarito grita na sua cara. Grita. Letra D. Tá correto? Tá. Vamos lá, letra E. Só pra gente tirar o tira-teima aqui. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o Tribunal Regional Federal. Porra, caberá recurso para quem? Vai, fala aí. Caberá recurso para quem? Não, tá errado. Não é Tribunal Regional Federal. Alternativa D é a competência para a apuração das infrações penais de sua autoria não excluirá a de outras autoridades administrativas que não a Polícia Judiciária, a quem por lei seja cometida a mesma função. A D está correto? Dá. Gabarito letra D. 13. Bora lá. Nos crimes de ação pública, nos crimes de ação penal pública. Já está pedindo aqui em relação à ação penal pública. Já tira aí a gavetinha da ação penal pública da tua cabeça e bora lá responder. Letra A. O inquérito policial será iniciado a requerimento do ofendido ou de seu procurador, excluídos seus descendentes. Porra, quem que é, na ausência do ofendido, quem que pode dar início ao inquérito policial? É o CAD, né? O cônjuge, descendente, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Isso aí, moleque. Então tá errada a alternativa A. B. O requerimento do ofendido deverá conter imprescindivelmente a narração do fato com todas as circunstâncias. Não, o Código de Processo Penal falar deverá, sempre que possível, conter a narração do fato e as circunstâncias que dela ocorreram, beleza? É sempre que possível, não imprescindivelmente. Letra C. O inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Olha, rapaz, eu não falei que gabarito grita aí na sua cara, velho? O inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Beleza, fechou. Alternativa correta. Vamos tirar o tira-tema? Bora. D. O inquérito policial poderá ser iniciado ainda que a ação pública dependa de representação, estando ela inicialmente ausente. Não. Na ação penal pública condicionada, para iniciar o inquérito policial, a vítima tem que expressar a vontade dela. Beleza? Letra E. O inquérito policial não poderá extrapolar o prazo de 30 dias corrido quando se tratar de indiciados soltos, ainda que a autoridade policial requeira dilação. Qual que é o prazo de dias corridos? O inquérito policial não poderá extrapolar o prazo de 30 dias corridos quando se tratar de indiciado solto. O indiciado solto, ele pode ser prorrogável por igual período. Por exemplo, deu prazo de 30 dias, pode ser prorrogado por mais 30 dias. Deu prazo de 15 dias aqui, pode ser prorrogado por mais 15 dias. Ou seja, a letra E também está errada. Qual que é o gabarito? O inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Gabarito letra C. Beleza? Ficou clara a informação? Ficou, né? Você está tomando seu café aí, fica ligado aí, bisonho. Então vamos lá. 14. Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial será iniciado. Agora ele pediu em relação à ação penal privada. Puxa lá sua gavetinha da ação penal privada e embora para as questões. Para as alternativas, né? Letra A. Ação penal privada, fica de olho. De ofício pela autoridade policial. De ofício pela autoridade policial. Não, a autoridade policial ela só trabalhará de ofício no crime de ação penal pública incondicionada. Aí sim a autoridade policial poderá iniciar o inquérito em relação a esse crime de ofício, beleza? A essa ação penal de ofício. Letra B. A requerimento do ofendido ou se ausente o cônjuge, ascendente, descendente ou seu irmão. Olha, rapaz, eu não falei que gabarito grita, velho. Grita, só você lê na sua prova lá, você lê de voz alta lá, atrapalha todo mundo lá, tá nem aí. Atrapalha todo mundo lá que o gabarito tá gritado na sua cabeça. Beleza? Vamos tirar o tira-tema? Bora. C. Por requisição do Poder Judiciário. Na ação penal privada, o inquérito policial vai ser iniciado por requisição da autoridade do Poder Judiciário? Diz aí. Lógico que não, né? Lógico que não. Então vamos lá. B. Com lavratura de boletim de ocorrência de terceiro interessado ao fato
e alheio ao ofendido. Não, também não, tá falando aqui do curioso. O cara que é curioso vai lá em relação à ação penal privada. Mas não. Letra E, por requisição do Ministério Público ao requerimento do ofendido. Não, na ação penal privada, para dar início no inquérito policial, só a vítima, beleza? Então, o gabarito letra B, é requerimento do ofendido ou se ausente o cônjuge ascendente e descendente irmão, o tal do CAD, a porra do CAD lá. 15. Bora lá, Instituto AOCP, essa banca aqui é pauleira. Sobre a disciplina do inquérito policial, o brasileiro assinala a alternativa correta. Letra A. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá intimar o indiciado para que o mesmo seja interrogado em juízo sob pena de incorrer em crime de desobediência. Hã? O que foi que ele falou aqui? Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá intimar o indiciado para que o mesmo seja interrogado em juízo sob pena de incorrer. Ele está falando aqui que na hora que a autoridade policial tiver a notícia do crime, ele já tem que fazer a porra toda tudo de uma vez só. O que não, vai fazer etapa por etapa, beleza? Ele tá falando aqui que tem que fazer tudo no mesmo instante. Então não. B. A autoridade policial fará minucioso relatório do que tiver sido apurado no curso do inquérito policial e enviará autos ao membro do Ministério Público para que dê sua opinião sobre o eventual dialético. Delito. Sobre o eventual delito. Não. É só lembrar do triângulozinho lá, ó. Só fazer um triângulozinho meio torto assim, que você vai aprender a porra toda aqui. Aqui é a autoridade policial, que vai mandar um inquérito para onde? Fala aí para mim. Poder Judiciário. Poder Judiciário. Manda para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai mandar para onde? Para o Ministério Público. Essa é a autoridade policial. Beleza. Essa que é o triângulozinho em relação ao negócio aqui, beleza? Então vamos lá. Qual que é a questão que a gente estava aqui, né? A B. A autoridade policial fará minucioso relatório, tivesse sido apurado no curso do inquérito e enviará autos ao membro do Ministério Público. Não, ele vai enviar para o Poder Judiciário. Letra C. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Véi do céu, o gabarito grita. Quando você começa a ler essas paradas aqui em voz alta, você começa a se ouvir. E daí você começa a perceber o gabarito gritando na sua cabeça, velho. Letra C, tá bonita, ipsis literi praticamente. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contraria a moralidade ou a ordem pública. Fechou? Fechou. Vamos tirar o tira-teima? Bora. D. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito policial se o Ministério Público ofendido não mais requisitarem ou requererem novas diligências. Me fala aí, quanto que a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito? Qual que é? Não ouvi. Vou perguntar de novo. Quanto que a autoridade policial poderá mandar arquivar autos do inquérito? Fala. Nunca. A palavra é nunca. É uma das poucas exceções que aparece o nunca aí no direito. A autoridade policial nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito, beleza? Quem que faz o pedido? Ministério Público. Quem que arquiva? Poder Judiciário. Fechou? Letra E. É o tira-teima, hein? Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá enviar os peritos criminais ao local imediatamente, enquanto houve ofendido na sede de distrito policial. Ele quis aqui igual a letra A, tem que fazer tudo em cima da hora. Não, é etapa por etapa. Gabarito, letra C. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contraria a moralidade ou a ordem pública. Gabarito, letra C, beleza? Bora lá. Continuando. 16. Sobre os prazos e demais disposições comuns sobre o inquérito brasileiro, é correto afirmar. Está pedindo prazo de novo. O que a gente já colocou aqui? 10 dias é o preso improrrogável, vale ressaltar isso, e 30 dias se é o solto, prorrogável por igual período. Sabendo disso, então bora lá. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia que se executar a ordem de prisão. Acabou, meu querido. Gabarito letra A. Letra A. Bora tirar o tira-teima? Bora.
B. Os prazos do término do inquérito policial são disciplinados unicamente pelo Código de Processo Penal. Não. Fala só aí um exemplo de prazo de inquérito policial que não esteja no Código de Processo Penal. Fala aí, que eu tinha falado. Já falei também. O inquérito policial militar, que é 20 dias estando o réu preso, 40 dias ele solto, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, beleza? Então, não. Letra C. Os prazos comuns do inquérito policial devem findar rigorosamente em 15 dias úteis. Não. Não é 15 dias. Letra D. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 90 dias quando o indiciado estiver solto, mediante fiança ou sem ela. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 90 dias quando o indiciado estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Qual que é o prazo de 90 dias do inquérito policial? Falei pra mim, lá da lei de drogas. Vai, fala. Lei de drogas, lei de drogas. E ele não especificou aqui em relação a qual crime esse inquérito estará investigando. Então, não. Letra E. Os prazos do inquérito policial contar-se-ão em dias úteis, contado o prazo do dia do início e descontado o prazo do derradeiro. Não, galera. O inquérito policial tem dois prazos, é o prazo processual e o prazo penal. O inquérito policial é regido pelo prazo penal, beleza? Então vamos lá. 17. O interesse de agir da ação penal deve ser analisado sobre 3 aspectos distintos: a necessidade de obtenção de tutela jurisdicional pleiteada, a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter e a utilidade que se traduz na eficácia da atividade jurisdicional para satisfazer o interesse do autor sobre essa temática, assinala a alternativa correta. Fez uma introduçãozinha aqui em relação ao PIO, que é a possibilidade, o interesse e a legitimidade de agir, que é as condições processuais da ação penal. Beleza? Então vamos lá. Letra A. A obrigatoriedade de oferecer denúncia significa que, em sede de alegações orais ou de memoriais, o Ministério Público estará sempre objetivamente obrigado a pedir a condenação do acusado. Não, o Ministério Público não estará objetivamente vinculado a pedir a acusação do acusado. Ele pode pedir para absolver? Pode. O que ele não pode fazer? Ele não pode se dispor da ação penal. Beleza? Porque é regida pelo princípio da indisponibilidade. Letra B. A utilidade consiste no ajustamento da providência judicial requerida da solução do conflito subjacente ao pedido. Olha, rapaz, isso aqui tá em conformidade? Tá, mas vamos tirar o tira-teima para ver. A representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não é uma condição da ação penal. Não, tá errado. A representação é uma condição da ação penal? É. Então tá errado. D. Por força do princípio da obrigatoriedade, reservam-se aos órgãos persecutórios criminais todo e qualquer critério político ou de utilidade social para decidir se atuarão ou não. Não! Pelo princípio da obrigatoriedade, eles têm que atuar na ação penal pública incondicionada. Beleza? Letra E. A justa causa é o suporte probatório mínimo em regra constituído do inquérito policial que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Olha, rapaz, isso aqui tá correto? Tá, então vamos ver qual é o erro da B. A utilidade consiste no ajustamento da providência judicial requerida à solução do conflito subjacente. Não, ele trocou aqui. Não é utilidade, é possibilidade, né? Não é a utilidade que consiste no ajustamento da providência judicial requerida à solução do conflito. Ele deu bem lá a introdução no começo. Interesse de agir nesse caso. Beleza? Então, gabarito letra E. A justa causa é o suporte probatório mínimo em regra constituído do inquérito policial que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Beleza? Mas ele não falou que o inquérito aqui é indispensável. Ele falou que a justa causa que é o suporte probatório mínimo. Beleza? Então, vamos lá. Gabarito letra E. 18. Instituto AOCP. O direito de ação penal é o direito público subjetivo de se pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Sobre a ação penal, assinala a alternativa correta. Ele já falou que se quer ação penal, mas não deixou claro qual tipo de ação penal. Então vamos lá, já abre a cabeça aí toda, que ele não especificou. Letra A. A representação é retratável até o recebimento da denúncia pelo juízo. Não, a representação ela é retratável até o oferecimento. Por quê? A vítima tem o direito de pedir essa representação, né? Só que depois de oferecida a denúncia, o Ministério Público já
dispôs de todo o seu direito para iniciar o processo. Então, a vítima não caberá mais se retratar depois de oferecida a denúncia, e não do recebimento da denúncia, beleza? Letra B. A ação penal nas contravenções só será iniciada com auto de prisão em flagrante. Não. Ela pode ser por portaria, pode ser qualquer outra coisa lá que não o auto de prisão em flagrante. Mas pode também por auto de prisão em flagrante? Flagrante, pode. Letra C. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação penal pública subsidiária da pública. Como é que é? Ao ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação penal pública subsidiária da pública. Tá certo? Não, Bisonho, não tá certo. É ação penal privada subsidiária da pública. Ele trocou os dois termos aqui. Ele falou ação penal pública subsidiária da pública, que não é. Beleza? Letra D. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação penal pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e autoria e indicando o tempo e lugar e os elementos de convicção. Beleza? Tá em conformidade? Tá, não tá? Gabarito grita na sua cabeça. O que eu tô falando? Tiroteima. Bora ver o tiroteima. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas não poderão exercer ação penal. Não. Se é uma pessoa jurídica, ela tem direitos e deveres? Tem. Ela tem capacidade postulatória? Tem também. Então, não. Gabarito, letra D. Dá 18, beleza? Bora lá. 19. CSP em essa, de certo e errado. A respeito da ação penal, espécies e combinação de penas, julgue o item a seguir. Em se tratando de crimes sujeitos à ação penal pública condicionada, a representação do ofendido é irretratável depois de oferecida a denúncia. Olha, rapaz, isso mesmo, tá certo. Porque depois de oferecida a denúncia, o Ministério Público já deu início ao seu direito de oferecer a denúncia. Quem que é o dono da porra toda na ação penal? Quem que é? Fala aí pra mim. Ministério Público. Ministério Público, falei. Ministério Público. Ministério Público é o dono da porra toda na ação penal. Então, depois de oferecida a denúncia, preenchidos os requisitos, o Ministério Público já exerceu o seu direito e a vítima não pode ser mais se retratar em relação a isso. Então, o gabarito aqui está correto, que é irretratável depois de oferecida a denúncia. Beleza? Então, fechou. 19 essa, né? Bora lá, 20. No que se refere aos direitos individuais e a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, julgue o item a seguir. De certo e errado também. É nula a sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em inquérito policial. Olha, essa daqui é boa. Ele está falando que é nula a sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial. É nula? Sim, é nula. O juiz pode condenar com base única e exclusivamente nos elementos de informação colhidos durante o inquérito? Não, ele não pode condenar, mas ele pode absolver? Fala aí pra mim. Ele pode absolver. Por que ele pode absolver? Porque a regra é presunção de inocência, não presunção de culpa. Ou seja, ele pode absolver com base única e exclusivamente nos elementos de informação colhidos durante o inquérito? Pode. Então o gabarito aqui tá certo, que é nula sim a sentença condenatória, fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em inquérito policial. Então, tá certo. Bora lá. 21, a última, hein? Com relação às características do inquérito policial, assinale a opção correta. Eu já estava pedindo aqui em relação a características do inquérito policial. Já puxa lá as características, a gavetinha da característica do inquérito policial da sua cabeça e bora lá para as alternativas. Letra A. O IP, inquérito policial, por consistir em procedimento indispensável à formação da opinião delite, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. É indispensável? Fala aí pra mim, isso é indispensável? Não, né? Não é indispensável. Letra B. Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no IP. No que diga respeito ao exercício do direito de defesa. Beleza, moleque. Fechou. Letra B tá certo? Tá, bora tirar o tira-tema. Letra C.
É viável a oposição de exceção de suspeição à autoridade policial responsável pelas investigações, embora o IP seja um procedimento de natureza inquisitorial. A suspeição à autoridade policial, ela não acarreta nenhuma, ela não acarreta a viabilidade da oposição à sessão penal. Só que se fosse do juiz, isso aqui é um trem mais aprofundado, que eu acho que não vai cair, sei lá, no agente de segurança prisional. Se bem que a IADES é bem espertinho em relação a esse trem. Mas não, a letra C está errada. A letra D, não se admite utilização de elementos escolhidos no inquérito policial, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis como fundamento para a decisão condenatória. O que ele falou aqui, velho? Não se admite a utilização de elementos escolhidos no inquérito policial, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis como fundamento da decisão. Ele está falando aqui que os elementos de informação colhidos durante o inquérito não servem para nada. Ele está falando isso. O que também não, está errado, hein? Letra E. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento dos autos do inquérito, salvo na hipótese de manifesta tipicidade da conduta investigada. Aí não, né? Quando foi que eu falei que a autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial? Quando foi que eu falei? Nunca. A palavra é nunca. Uma das poucas vezes que o nunca vai aparecer no direito, né? Beleza? E aí, gostou das questões? Questãozinha baba, né? A gente vai estar aqui sempre para resolver esses exercícios aí contigo e tá te preparando para qualquer concurso aí. Processo penal cai em todo concurso de carreira policial. Beleza? Não se esquece de se inscrever aí no canal, dá aquela forcinha no like aí também. Se inscreve no canal e acompanha os vídeos aí do canal também, beleza? Até mais, tchau, obrigado!